Oi, pessoal que tá em casa e oi, Ale. Oi, Ju. Oi, pessoal que tá em casa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão assistindo isso. A gente tá começando mais um episódio do Cosmic Coffee. Eu já perdi a conta. Você sabe a conta, Ju? Tô perdida. Esse é o 15? São 19 episódios. 19! Tá vendo? A pessoa que não é boa de matemática, tá, gente? Por isso que eu já pergunto pra Ju. Hoje a gente tá super animada pra gente conversar num tema que eu acho muito importante. Eu sei que a gente fala isso todo episódio, mas é porque eu acho que todo episódio é importante. E esse não deixa de ser importante também. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas principais experiências pessoais dentro desse mundo da espiritualidade, como é que a gente, né, faz pra gente entender como é que as coisas estão acontecendo, como é que a gente tem esse bate-bola, né, esse jogo de tênis, né, que você joga pra um lado e você recebe do outro, como é que a gente faz pra gente ter um diálogo, pra não ser só um monólogo, pra não ser só você, né, parando pra pensar nas suas coisas e dentro da tua cabeça, não sei se a sua cabeça é igual à minha, mas dentro da tua cabeça, com aquele caldeirão em ebulição ali dentro, que a gente fica perdido. Então eu sei que a gente já falou várias vezes aqui de algumas coisas, de algumas técnicas pra você ter essa conexão, mas a gente vai falar nesse momento, esse episódio hoje, sobre as nossas experiências espirituais e como é que a gente faz pra acessar isso, né, Ju? Com certeza. Na verdade, esse episódio chega até a ser uma continuação do episódio anterior, que a gente comentou sobre como estudar a espiritualidade, como ter discernimento, critérios, né? A gente compartilhou isso tudo com vocês. E no final do episódio, eu cheguei a mencionar que a parte mais importante, além de estudar, é você experienciar, é você vivenciar a espiritualidade. Então, eu quis trazer esse tema hoje como uma continuidade daquele episódio, porque conhecimento só na teoria não basta, gente. A gente tem que colocar em prática. Mas não é só colocar em prática na questão autoconhecimento, lidar com você mesmo, mas também ter um relacionamento com a espiritualidade. É uma coisa que eu sempre vou recomendar para todo mundo, que o seu relacionamento com a sua espiritualidade, com as coisas que você acredita, os amigos invisíveis, né? Eu adoro chamar eles assim. Ele tem que ser igual o relacionamento que vocês têm com a família de vocês. Ou seja, quando alguém da sua família te ajuda, você agradece. Quando você precisa de ajuda, você pede, né? Quando você se sente mais próximo, ou tem aquelas conversas mais profundas, ou precisa de claridade, de encaminhamento, de direções. É esse o relacionamento. É nessas horas que você tem que estar engajando, buscando e procurando. Então, o episódio hoje seria sobre isso, sobre como vivenciar, como ter essa parte da experiência prática mesmo, da espiritualidade na sua vida. E você, Alessandra, anda tendo bastante experiências assim? Eu acho que a gente vai começar aqui falando sobre isso, que eu acho que o que a Ju falou, de você ter um relacionamento, igual você tem um relacionamento com a tua família, é super legal, eu acho demais. E eu acho que entra num ponto que a gente começa a acostumar. Mas eu não vou aqui falar que no começo foi super simples, foi uma coisa natural, uma coisa orgânica, uma coisa que não me assustou, muito pelo contrário, né? Eu não tive uma Ju na minha vida no começo. Eu tinha pouco contato com o material da espiritualidade, eu tinha muito mais contato com o material da ufologia, que não me preparou muito para as coisas que começaram a vir. E pra mim, pelo menos, eu já falei disso várias vezes, pra mim, cursou muito com a minha jornada contra o medo. Então, eu acho que quando eu comecei a viver as experiências que eu tive no meu processo de despertar, veio com muito medo. Se hoje eu tivesse um podcast como esse, ou o Next Level Soul, outros podcasts que a gente escuta por aí, os conteúdos que eu escuto agora de espiritualidade, se eu tivesse escutado desde o começo, eu acho que eu não teria me assustado tanto. Porque pra mim, começou, eu acho que eu já expliquei um pouquinho aqui da minha história, mas pra mim começou com, que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar, que a gente já conversou um pouco aqui no podcast, mas a gente não pode deixar de falar, são das sincronicidades, né? Pra mim começou com uma sincronicidade em materiais que eu tava lendo, que eu tava assistindo, que eu tava consumindo, que a gente já falou um pouco disso aqui, né? Dos livros da Dolores Cannon que caíram na minha vida. Eu nem lembro como que eu cheguei na Dolores Cannon, mas eu cheguei na Dolores Cannon. E foi um material muito bom pra mim. E aí, depois disso, eu fui notando algumas coisas acontecendo na minha vida de uma maneira diferente. Eu acho engraçado que a hora que você começa a ter um pouquinho desse contato com a espiritualidade, né? Eu não sei, Ju, a gente já falou disso aqui, mas a sensação que eu tenho é que é como se você entrasse numa escola mesmo, assim. E como qualquer escola, tem prova, tem teste, tem as provas bimestrais, trimestrais, semestrais. Eu fiquei de recuperação várias vezes. Tive vários momentos de recuperação, vários momentos que as experiências que foram acontecendo na minha vida foram confluindo e foram acontecendo de acordo
com o que eu estava estudando, com as coisas que eu estava lidando, com as questões que eu estava trabalhando dentro de mim. Eu senti, né, um processo com essas experiências muito, muito eu não vou dizer tranquilo, não foi tranquilo, mas foi uma coisa que eu sinto que foi de muito amor, assim, muito generoso, com muito cuidado, muito tranquilo, e parece desenhado mesmo, né? Parece que as coisas que você começa a estudar são as coisas que você vai testar. Eu não sei se você fica um pouco mais atento, ou se realmente vem as coisas específicas para você ir testando os seus conhecimentos, mas vem essas experiências e muita dessas sincronicidades. Então, alguma coisa que eu tô lendo no livro da Dolores, que alguém fala comigo, ou eu tenho contato em algum outro material, e parece que as coisas, as pecinhas do quebra-cabeça vão encaixando, e tem aqueles momentos que você não sabe se você tá ficando louco, ou se tudo tá entrando nos eixos, e se você parece que você tá enxergando um quadro, assim, é muito interessante. Para mim, essas sincronicidades vieram como pedaços de quebra-cabeça, que de repente eu juntei tudo e falei, nossa, é assim? É isso? Então, eu saí de momentos de ficar 100% focada naquele único pedaço do quebra-cabeça, e de surtada, e de ansiosa, nervosa, aflita, e de repente eu comecei a colocar os pedaços do quebra-cabeça da minha vida no lugar para eu enxergar o plano. Então, eu acho que as sincronicidades meio que vieram me ajudando a enxergar um pouquinho o plano. Não vou dizer que eu tenho total noção do quebra-cabeça nesse momento. Eu sei que eu consigo enxergar partes aqui e ali. Eu tenho uma ideia do qual que é o tema, qual que é o desenho. Mas eu tava até pensando nisso em meditação hoje, Ju. Assim, se eu tivesse, né, o dom da clarividência, se eu tivesse o dom de saber o meu futuro, será que eu quero? Eu nem sei se eu quero nesse momento, assim, eu acho que eu gosto um pouquinho do descobrir, eu acho que eu gosto um pouquinho de não ter o plano completo ainda. Eu acho que tem coisas ainda pra descobrir que deixam a vida com muito mais sabor, com muito mais cor, muito mais tempero, né, Ju? O elemento surpresa é fantástico, né, gente? Eu mesmo, se fosse me dada a chance de entender o que vai virar o meu trabalho, por exemplo, que é onde eu estou focada nesse momento, não sei se eu ia querer, não. Eu tô curtindo a jornada e tô gostando de ver como que eu tenho expandido como pessoa dentro das coisas que eu tô fazendo. Mas sincronicidades, com certeza, é uma forma que o universo se comunica com você. E para quem não sabe o que é sincronicidade, são as famosas coincidências que não são coincidências. Aliás, se tem uma palavra que vai cair do seu vocabulário depois que você estudar espiritualidade, é a tal da coincidência. Não existem. Existem sincronicidades, que é quando você está buscando alguma coisa e vem uma resposta para você. E quando aquela resposta vem para você, que pode vir de várias maneiras, pode ser vídeos meus, muitos de vocês já me comentaram isso, nossa, estava pensando nesse assunto essa semana, aí vem você falando desse assunto, ou seja, uma confirmação, uma validação do que você estava refletindo. Podem ser letras de música que às vezes fica martelando ali na cabeça, e quando você vai prestar atenção, aquela letra está pertinente, é pertinente a algum tópico que você esteja trabalhando. Pode ser, você está buscando alguma coisa e encontra o material certo, que nem a Lê falou da Dolores Cannon, que ela encontrou em algum momento, ou comigo mesmo que aconteceu, eu nunca planejei ser comissária. Eu estava super perdida no Brasil, já tinha morado em Dubai, já tinha eu era garçonete lá, voltei pro Brasil e estava questionando o universo, falei assim, universo, você me levou lá pro outro lado do mundo, você me trouxe de volta, o que é pra eu fazer com a minha vida, né? E a minha mãe e meu irmão vê, por exemplo, no noticiário que a Air France estava contratando 90 brasileiros, e eles me mandam aquilo, e a hora que eu bato o olho naquilo, clicou. Simplesmente clicou, tipo, essa é a resposta, comissária. É claro que eu não ia entrar na Air France, porque eu não falo francês, né, mas imediatamente eu lembrei da Emirates, porque eu já tinha morado em Dubai, e foi ali que a vida deu encaminhamento. Então, toda vez que você estiver questionando alguma coisa, ou estiver buscando alguma coisa, ou estiver trabalhando em algum tópico e chegar algum material, alguém falando, não importa a maneira que vem, porque pode ser de todas essas maneiras, mas que aquilo tem sabe, aquele impacto em você que você fala, é essa a resposta? Isso é o universo se comunicando com você, trazendo o que você está buscando e o que você está precisando nesse momento. Mas não é a única maneira também de você experienciar a espiritualidade, provavelmente vai ser a mais comum para todos aí que estão assistindo a gente, mas tem várias outras maneiras. E a gente vai estar mencionando algumas no episódio de hoje, né, que vai desde estados alterados de consciência, meditação, visões, download de informação, sonhos, orações, consagrações xamânicas, tem tantas maneiras aí, que até quero perguntar agora para a Lê se
se ela tem alguma favorita. Ai, Ju, eu tenho, assim, eu gosto muito da meditação, eu acho que a gente fala aqui sempre, é uma tecla que eu insisto muito, eu acho que tudo o que aconteceu na minha vida dentro do meu processo de despertar e de todas as respostas que eu tive só vieram porque eu tava meditando. Foi uma mensagem que eu vi que chegou pra mim diversas vezes, por diversas maneiras. Então, pra mim, eu acho que meditação, querendo ou não, se você, dependendo da maneira que você faz, você consegue chegar num estado alterado de consciência só com a meditação, né? Eu acho que algumas outras maneiras de chegar em estados alterados de consciência são super válidas, tem diversas por aí, eu acho que tem muitas ainda que eu gostaria de tentar, eu não sei ainda. Tem muitas coisas que eu ainda não tentei pra falar qual que é a minha preferida, qual que eu gosto de todas. Eu não gosto de eu sou geminiana, Ju, eu tenho que tentar tudo antes de falar qual que eu quero. Então, enquanto eu não tentar de tudo, eu ainda não tenho um preferido. Mas nesse momento eu acho que a meditação é simples, é fácil, é barato, não depende de nada, você não precisa de equipamentos caros, você não precisa de roupa cara, você não precisa de nada caro. É só você sentar ali e perder 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora do teu dia para você conseguir entrar nesse estado alterado de consciência. E eu sei que é uma que não dá pra gente escolher muito, mas uma maneira de viver essas experiências espirituais que eu realmente adoro, assim, eu aprendi a gostar, são os downloads, Ju. Eu acho que para quem nunca teve a experiência de ter um download, é difícil de explicar, e eu sei que eu vou soar como a pessoa mais louca do planeta Terra, então me ajuda. Imagina, usa a sua imaginação. Se você não acredita, não tem problema, mas usa a sua imaginação. Imagina você, maravilhosa que nem eu, aqui sentada num dia tranquila. Você não tá esperando, você não tá buscando. Eu não estava meditando, eu não estava no topo do Himalaia, entendeu? Eu não estava no alto da Serra da Mantiqueira contemplando o pôr do sol. Não, eu estava sentada na minha casa, conversando com meu marido num dia, numa quarta-feira, sei lá eu que dia, tipo uma coisa normal. E de repente eu não consigo mais escutar o que ele tá falando, de tanta informação que parece que vem bombardeando na minha cabeça. Então, isso aconteceu algumas vezes, acontecia muito mais no começo, agora não tem vindo mais, eu acho que eles já mandaram tudo que eles tinham que mandar, uns downloads aí, mas parece, sabe, quando você tem aquele arquivo no computador de zip, que é uma pastinha só e que você abre, que tem uma cachoeira de coisas. É mais ou menos assim. Vem realmente, é difícil de explicar, mas vem assim, do nada, conceitos, imagens, ideias, explicações, entendimentos, e é como se você entendesse tudo de uma vez só. Não é igual em filme que você vê uma sequência de eventos, não foi isso, não. É simplesmente eu não sei dizer, é simplesmente enfiado a força, a vácuo, na porrada na tua cabeça, 1 milhão de informações sobre. Eu recebi download sobre o universo, eu recebi download sobre o tempo, eu recebi download sobre a maneira fractal, como a gente funciona, eu recebi download sobre o micro e o macrocosmos, sobre tudo ser um reflexo da gente mesmo, eu recebi download sobre Deus ser tudo e tudo ser Deus, e eu sou Deus e eu sou tudo, e não, são downloads assim, pra mim, são coisas que jamais passaria na minha cabeça sozinha, vamos começar por aí. Eu não estava no momento de contemplação, não estava fazendo parte dos meus estudos na época, eu comecei a estudar depois, e, sei lá, pra mim, pra mim foi o mais divertido. Pra ser sincera, porque é uma coisa que não dá nem pra explicar. Assim, eu converso com os outros, eu sei que, e comentando, às vezes eu comentei acho que com a minha mãe até, minha mãe ficou olhando pra minha cara, tipo assim, vamos chamar um psiquiatra pra você, Alessandra? Mas eu juro que eu tô normal. Você teve desses, Ju? Olha, eu não tive muitos downloads, não. Eu tive uma única vez que foi bem, é o que a Lê tá falando, tipo, a informação. A impressão que me dá é que tem uma bolha de conhecimento escondido na sua consciência e essa bolha estoura, entende? E toda aquela informação plum, vem assim na sua mente consciente, e é meio maluco, porque vem tudo à tona de uma vez, só que a sua mente consciente não consegue acompanhar, daí você tem que meio que começar a falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, quer dizer que é assim, 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 assado, e colocar em linguagem linear e verbal, para você conseguir entender a complexidade da informação. Então, aconteceu comigo, acho que no máximo 2 vezes, na verdade, a vez mais marcante que isso aconteceu comigo foi em 2010, quando eu
eu tava no processo de buscar lembrar quem eu sou. E na época, como que você sabe que é um download? Que é o que a Alê tá falando. Geralmente a informação não é normal da sua mente consciente. Aliás, muitas vezes ela é conflitante com o que você acredita, não são coisas que normalmente você pensaria, e muitas vezes você nem teve contato com aquele tipo de conhecimento nem por livro, até ele vir à tona. Então aí você pode ter certeza que é um download, sabe? Comigo, quando aconteceu, na época eu tinha a mentalidade de que eu era uma almazinha bem encardida, que tava aqui pagando muito karma, sabe? A minha mentalidade da alma, da época era essa, tipo, eu devo ser muito ruim pra estar tendo a vida que eu tô tendo. Então, eu tô aqui sendo, sei lá, né, que nem se fala, tô aqui redimindo meus pecados, ou coisa assim do gênero. E o download que veio pra mim naquela época, isso daí foi 2010, foi assim, você é uma trabalhadora da luz. Você está numa missão, mas não se preocupe, você não está sozinha, existem milhares com vocês. E eu assim, o quê? Da onde, sabe? Foi parte do download. E veio essa visão, assim, de quem eu era como alma, como essência, de como que eu absorvia as coisas ao meu redor, e que quando eu não conseguia lidar muito bem com aquilo, eu me tornei autodestrutiva, e que muito do que aconteceu comigo foi por causa dessa transmutação, dessa sobrecarga, que eu não consegui lidar muito bem. E que se eu tivesse nascido em outro ambiente, teria sido completamente diferente. Então, assim, aquilo pra mim foi, não, você deve estar, aí a mente consciente começa, ela entende tudo isso, você digere tudo isso, daí depois a mente consciente começa, não, você deve estar falando com a pessoa errada, porque geralmente trabalhador da luz, que a minha outra ideia na época era essa, é que nem Buda, né? Deveria ser aquele ser pacífico, centrado, maravilhoso. Eu não sou assim, eu sou muito complicada, eu tenho problema em tudo que é área da minha vida. E eles, não, é você sim, sabe? Então é muito engraçado quando acontece, porque vai contra mesmo. Tudo que você acredita, tudo que você normalmente pensa, e realmente não tem de onde surgir esse tipo de informação. Nessa época que isso aconteceu, eu estava estudando o espiritismo ainda, eu não tinha aberto para outros níveis, outro tipo de espiritualidade. Eu achava literalmente que trabalhador da luz era Buda encarnado, era pacífico. Foi aí que eu comecei a entender que, na verdade, o trabalhador da luz é o que mais apanha, porque ele vem justamente para absorver tudo que tem de errado com esse mundo e transmutar. É o papel dele. Ele vem para transformar sombras em luz. Então, geralmente, o trabalhador da luz não é o cara centrado, é o cara que é a ovelha negra da família, que passou por um monte de perrengue e conseguiu dar a volta por cima e trabalhar com aquilo, e dando o exemplo e ensinando as pessoas como fazer o mesmo. Então, downloads são isso, gente, mas é bem legal. Eu não sei se vocês já tiveram, se tiveram, conta aí pra gente, que a gente adora essas histórias. Pode contar. Mas eu acho que o mais comum seria as sincronicidades ainda, e em meditação, que nem a Ale falou, tá? Então, estados alterados de consciência é a chave para você ter esse tipo de experiência. E até queria perguntar para a Ale, você tem muita visão, muito recado? Como que funciona nas suas práticas meditativas? Ju, eu tive visão mesmo, eu acho que eu tive uma ou duas. Eu não sei dizer. Porque é uma coisa meio nebulosa, né? Não é uma coisa que dá pra você. Não é 2 mais 2 são 4, né? Não é uma coisa preto no branco, né? Super concreta, pra eu ir lá num livro e falar: tá aqui, chequei todos os pontinhos, então realmente foi uma visão. Em meditação, eu lembro que eu tive uma visão bem estranha. Eu acho que eu até já comentei um pouquinho disso aqui, mas eu acabei meio que saindo do corpo, saindo da estratosfera, aí voltei, aí vi um dinossauro no mar, umas coisas assim muito loucas. Aí vi uma bomba explodindo. E é engraçado que quando eu tô em meditação, eu não sou tão uma pessoa visual, eu sou muito sensorial no sentido dos meus outros sentidos. Então, é muita audição, é muito tato, é muito o paladar, o olfato, esses são bem aguçados. Quando eu tô em meditação, eu não tenho tanta visão, assim, como... eu sei que algumas pessoas enxergam, assim, como se estivesse enxergando no dia a dia. Eu não sou essa pessoa. Eu tenho muito mais do senso, do sentido, do saber, desses downloads telepáticos, de informações, de conversas, diálogos na minha cabeça, do que visão mesmo. Uma das coisas que eu acho que entra dentro desse tema, que a gente também já falou algumas vezes aqui, mas a gente não pode esquecer nesse momento, é dos contatos com os guias, né, Ju? Que eu acho que, pra mim, o tipo de experiência agora que eu tenho tido muito mais do que mensagem, as mensagens vêm, mas muito mais do que esse tipo de visão, né, essas coisas um pouco mais, quase que profética, né, uma coisa que quase
profético, que você tá vendo alguma coisa da sua vida, do futuro, do passado, seja lá o que for, pra mim tá vindo muito mais na forma do diálogo. Diálogo eu tô sendo simpática, os meus guias eles não são muito simpáticos, tá? Eles são bem curto e grosso, eu queria dizer, bem preto no branco, então diálogo eu tô sendo um pouco aqui, tô floreando um pouco, falar pra vocês que é um diálogo, não é, né? Eu tenho muito esse contato com os meus guias, e nesse momento eu sinto que eu tô num momento que eu tô sendo, não sei se é um treinamento, se eu tô me treinando, se eles estão me treinando, ou se a gente tá treinando junto, pra eu identificar as vozes, e identificar as personalidades, identificar quem que é quem, porque quando a gente fala de guias, é difícil você falar com uma pessoa que tem contato com guia, que fala no guia no singular, né? Realmente vem um pouco mais do que uma voz ali, né? Dependendo do que está acontecendo, do momento, às vezes você tem contato com uma voz específica ou com uma outra voz específica, e eu acho que é por isso que a gente chama de guias no plural. Parece que não é uma pessoa só, ou uma entidade, eu não sei como é que chama, gente, um indivíduo só, sei lá, não é uma coisa só, né? São várias facetas da mesma coisa, várias perspectivas, várias vozes dentro da mesma voz. Então, nesse momento em meditação, eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Tipo, quem é que quem vem hoje? Vem esse fulaninho aqui, vamos conversar, fulano, porque eu também não sei o nome deles, então é um, é o outro, né? Eu sei que eu tenho alguns diferentes, eu sei que tem uma voz que é muito mais feminina, um pouco mais tranquila, mais carinhosa, mais bondosa, e eu sei que eu tenho uma que é 100% curta e grossa, assim, ele não tem nenhuma papa na língua, não conversa comigo direito, é monossilábica, 2 palavras, presta atenção, abre o olho, fecha o olho, faz isso, faz aquilo. Eu tenho um que é mais assim, que ele é mais imperativo, ele não tem muita paciência comigo e eu não julgo nem um pouco. E então esse momento que eu tô tendo das minhas experiências, são os meus contatos com os meus guias e tentando adivinhar, e pra mim, Ju, muito mais do que a voz é a personalidade. Eu tô nesse momento de, parece que eu tô conhecendo, sabe assim? Tô criando os meus laços, eu tô criando os laços emotivos, eu tô criando um relacionamento com eles de alguma maneira, eles me conhecendo muito melhor do que eu os conheço, assim, eu acho que agora esse é o momento que eu tô conhecendo, que eu tô tendo um pouco mais de contato, que o meu ser consciente 3D físico aqui na Terra tá tendo um pouquinho mais dessa consciência desperta de quem são esses guias e como é que funciona essa conversa. Mas tem que treinar mesmo, gente, eu tô sempre falando aqui que eu treinei 2 anos, na verdade capacidade todo mundo tem, tá? No meu caminhar, eu tive acesso a vários guias, como a Lê tá falando, sabe, o primeiro guia que eu tive, por exemplo, eu chamava de Roberto, porque eu sentia a necessidade de dar nome, eu sentia que ele era uma pessoa mais terrena, que ele estava me ajudando aqui na primeira infância, sabe, até eu despertar. Depois dele, veio outras entidades, eu fui perdendo a necessidade de dar nome e rosto para eles, senti presença feminina, meio pleidiana, uma época que eu estava trabalhando energias masculinas, femininas comigo mesmo, então eles vão mudando mesmo, tá? Isso daí, você vai sentir vibrações diferentes. Mas um outro entendimento de guias que eu passei a ter, que é até recentemente, que eu diria nos últimos 3, 4 anos, é que eles são aspectos nossos, né? Tudo é uma extensão nossa, no sentido de quando você entende que o todo é é o todo, tudo é uma extensão, uma projeção nossa. Então hoje eu vejo os guias assim como versões futuras, por exemplo, que nem o Daryl Anka, ele canaliza o Bashar. O Bashar é uma reencarnação paralela do Daryl Anka 300 anos no nosso futuro. Ele mesmo fala isso. Então a gente está constantemente interagindo com esses aspectos diferentes de nós mesmos ou com os níveis mais elevados da nossa consciência. E até tive uma experiência interessante nesse sentido, porque em 2015 eu fui para o Peru fazer uma consagração de São Pedro e a minha intenção era, quem são meus guias? Eu quero saber o nome, eu quero saber o rosto. Era a minha intenção para aquela consagração. Eu sei que eu levei tanta burdoada naquela sessão que o recado final foi: os seus guias estão em todos os lugares. Foi a mensagem final. Desde o xamã que está fazendo aqui a consagração para você, até a natureza que está te amparando e te abraçando nesse momento, até a sua mãe que guiou você pela sua vida inteira, até toda e qualquer pessoa que cruzou o teu caminho e te ajudou a seguir a direção que você queria seguir, são seus guias. Tanto aqui em vida, quanto extra-vida, quanto energeticamente, ou seja, perde a necessidade aí de dar nomes e rostos para os seus guias, porque não precisa, eles estão em todos os lugares. Foi o recado que eu recebi.
Mas, assim, para quem não está disposto a fazer uma consagração, e mesmo porque também não é para todo mundo, daqui a pouco a gente vai falar disso, você pode alcançar esse contato através de estados alterados de consciência. O que são estados alterados de consciência? Você passa por ele todos os dias. Quando você dirige o seu carro, você relaxa. Quando você assiste um filme, quando você lê um livro, que a sua mente fica relaxada, focada ali no momento presente, você perde a percepção de tempo, que passa 1 hora e parece que foi 20 minutos, você está no estado alterado de consciência. Então, nesse estado, ondas alfa e ondas teta são a sua abertura para melhorar essa comunicação com a parte inconsciente da sua consciência. E a parte inconsciente da sua consciência é onde todo o conhecimento da sua alma tá, é onde os seus guias estão, é onde tudo que você precisa lembrar para aqui, para essa vida, do que você escolheu, do que você planejou, tá tudo ali para você se comunicar com aquilo. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas, para treinar essa comunicação e para ter essa vivência na vida de vocês, praticar em meditação. Então, o que eu recomendo, eu dou essa instrução para todo mundo, é buscar áudios, tanto no Spotify ou no YouTube, com as palavras-chave meditação ou hipnose, porque hipnose e meditação é o mesmo estado mental, conexão, eu superior ou guia espiritual. Então, usa lá, meditação, conexão, guia espiritual, hipnose, conexão, eu superior, faz uma combinação dessas palavras e busque áudios que você se sinta confortável com a voz da pessoa, áudios de pelo menos 15 minutos, porque algumas pessoas demoram para acalmar a mente. Se você já é mais experiente com meditação, você pode escolher áudios mais curtos, porque você já é familiarizado com o estado, e toda vez que você for praticar, você colocar uma intenção. O que é que você quer saber? Qual é a pergunta que você tem? O que você precisa entender melhor? O que você quer de informação? Porque os guias, você tem que buscar, permitir, convidar e ir atrás desse diálogo para favorecer. E quando você tem uma pergunta, porque não adianta chegar para eles, e aí, tem algum recado para mim? Eles provavelmente vão responder isso. Aliás, o livro da Dolores está cheio desse tipo de diálogo. O que você quer saber? Entendeu? Então, traga sempre uma intenção para sua meditação. E toda vez que você for meditar, escuta o áudio. Quando chegar naquele estado relaxado mental, traga a sua pergunta e vê o que a sua mente te dá. Se ela vai te dar uma frase, se ela vai te dar uma imagem, se ela vai te dar um símbolo, uma sensação, um saber, não sei. Como a Lê mencionou, cada pessoa funciona diferente. Algumas veem, outras escutam, outras sentem. Então, provavelmente, você vai ter que descobrir qual é a tua habilidade principal, o que é mais fácil para você. E, dependendo do que a tua mente te dá, investigue, questione em cima. Se você não entendeu do que aquilo se trata, comece a perguntar e ver o que aparece. No começo, muito do treinamento, parece que você está inventando coisa, tá? Eu passei por isso, eu fiquei 2 anos achando que eu estava ficando maluca, que eu estava inventando coisa, que eu tinha vozes na minha cabeça. Mas você tem que dar crédito para sua imaginação e criatividade. Mesmo porque, que nem eu mencionei, a comunicação se dá em ondas alfa e teta e no hemisfério direito, não no hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo raciocínio lógico e linear. O hemisfério direito é o imaginativo, criativo, que se comunica através de símbolos. Então, além de praticar, aprender a discernir, você vai ter que aprender a se comunicar com essa parte, porque como você acabou de ver, elas falam linguagens diferentes. Enquanto você aqui quer uma coisa mais matemática e linear, aqui é símbolo, imagem. Então, às vezes, a mente consciente não consegue entender direito. Nesse caso, pergunte ou busque fazer sentido ali mesmo. Parece um diálogo de você com você mesma, tá? Então, isso é uma das formas que você pode treinar essa comunicação com os níveis mais elevados da consciência. E eu encorajo todo mundo a fazer isso, porque, sinceramente, gente, é o melhor GPS que vocês vão ter pra vida, acredite. É incrível. E tem que desenvolver, tem que praticar, tem que ir cada vez mais estabelecendo essa conexão, esse relacionamento com essa parte, que é você, é uma extensão tua, como eu disse, mas você pode terceirizar e chamar de guia espiritual, eu superior, o que você quiser, porque a gente ainda tem a ilusão da separação, não importa os nomes, mas desenvolver essa conexão com essas partes mais elevadas, olha, vou te falar, viu? É uma loucura que te deixa tão lúcido, conforme um de vocês me falou, e eu tenho que concordar e plagiar aqui a frase. Te deixa muito lúcido, você passa a ver as coisas com muito mais clareza, principalmente as direções das coisas que você precisa fazer. Não é mesmo, Ale? Não, essa frase foi maravilhosa, porque isso que você falou de que você fica sentindo que você tá inventando as coisas, eu não sei, a Ju talvez
tem mais tempo que eu ainda passo por isso muito. Essa lucidez não lúcida, ou essa maluquez lúcida, eu não sei como é que eu vou traduzir isso, mas a sensação que eu fico isso mesmo, às vezes, principalmente quando eu tava tendo os downloads, agora eu falo rindo, mas na época eu fui atrás do neurologista, eu falei, não tô boa, tem alguma coisa de errado comigo, né, então vem muito desse questionamento. Eu acho que se eu tenho algumas dicas pra dar recentemente eu tenho, sabe aquela coisa, aceita que dói menos? Eu acho que eu tenho tido um pouco dessa perspectiva quando eu tô meditando, quando eu tô, em vez de ficar questionando se eu tô louca, se eu não tô, em vez de ficar nessa dúvida, será que é, será que não é, será que eu ouvi, será que eu não ouvi, veio da minha cabeça, quer saber, não tô indo, eu vou ficar louca tentando resolver isso, se eu não era louca antes, eu vou ficar agora. Então, eu tô num ponto que eu tô aceita que dói menos. Eu sento pra meditar completamente resignada. Sabe aquela pessoa que está resignada? A minha sensação é essa, assim, tipo, vai. Qual é a loucura de hoje? Vamos lá. É assim que eu vou meditar. É assim que eu vou meditar, porque essa coisa do inventando as coisas é muito forte. E outra coisa que eu queria falar, antes de eu ir pra frente, que a Ju falou, essa coisa de você saber a pergunta. Eu vou entregar o quão nerd eu sou aqui, mas para você que já leu ou já assistiu o filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, tem um momento, uma cena no filme, no livro, né, que eles acham o supercomputador, o melhor computador, o computador que sabe todas as respostas, e eles perguntam pro supercomputador qual é o segredo do universo. E o computador fala, volta tal dia que eu vou calcular e dou resposta. E aí no tal dia juntou todo mundo, tá todo mundo lá pra saber o segredo do universo. E o computador liga e fala, 42. E aí fica todo mundo com aquela cara de tacho. Tipo, como assim 42? Ele fala, a pergunta que você fez foi, qual é o segredo do universo? A resposta é 42. Se você não entendeu, é porque você fez a pergunta errada. Né? Eu acho que fica essa dica aí para meditação também, né? Quando eu tenho momentos que eu tenho uma intenção na meditação, que eu medito, que vem uma mensagem que parece que não clicou, né? Que às vezes eu sinto isso, parece que a mensagem veio, eu só não sei se eu captei. O que eu faço é numa próxima sessão de meditação, ou no mesmo dia, ou quando eu decido, às vezes eu medito no banho, que é um outro estado alterado de consciência, para mim funciona perfeito. O banho para mim é um momento super de transe, é um momento que eu tô em paz, que eu tô tranquila, que eu tô fechada, que eu não mexo no celular, e tudo pode esperar 20 minutos no meu banho. Então é um momento que eu também entro no estado alterado de consciência, então ou no banho, ou no momento de meditação. Eu não sei se você já fez isso, Ju, mas quando eu sinto que veio a mensagem e que eu não entendi, em vez de ficar brava e frustrada, eu penso ao contrário. Eu tenho um momento que eu vou sentar sem intenção nenhuma, minha única intenção é gratidão. E eu agradeço pela mensagem, eu agradeço pela ajuda, eu agradeço pelo contato, eu falo, mas infelizmente eu não entendi direito, sabe? Se vocês puderem, de alguma maneira, e aí, geralmente, nesses momentos que eu tiro um momento para ter esse momento de gratidão pros meus guias, de amor, né? Porque a Ju fala muito disso, que a mensagem é a moeda de troca do universo. E a hora que eu tenho, às vezes parece que a mensagem vem meio esquisita, porque eu tô sendo muito folgada. Que eu tenho um momento que eu tenho que baixar um pouquinho a bola e lembrar que eu tô trabalhando como equipe, que a gente é um time, né, que não é tudo pra mim, né, que a gente tem que ter um momento pra agradecer, pra ser grato, pra ter um momento de carinho com essa equipe que tá trabalhando com você do outro lado, seja lá eles quem forem. Então, geralmente me ajuda. Quando eu tenho um momento que eu tenho dificuldade de entender o que tá acontecendo ali, é só um momento que eu me acalmo e tenho um momento de gratidão, de agradecer, de amor, de paz, de carinho, de fofurinha, que realmente parece que até eu relaxo um pouquinho mais e parece que as coisas começam a clicar depois. Não necessariamente vem a mensagem de uma maneira diferente, mas o clique às vezes vem. Então, é assim que eu sinto. E aí, indo um pouquinho pra frente, Ju, nas outras experiências, assim, tem outras coisas que, obviamente, que a gente pode falar, eu acho que várias coisas a gente ainda vai falar, mas o último, assim, que pra mim ainda é uma coisa que eu gosto, que pega bastante, são achar alguém, vamos colocar assim, né, achar alguém que tá trabalhando nesse lado da espiritualidade, que trabalha com esse tipo de informação, que trabalha com terapias holísticas, que é uma coisa que é a minha nova coisa, assim, é a minha nova febre, é ir atrás das terapias holísticas pra aprender. Eu sou uma pessoa muito curiosa,
Eu gosto de estudar, gosto de aprender, e eu gosto muito de ir atrás das fontes, principalmente das pessoas que trabalham com aquilo, né? Porque eu acho que uma coisa é você ler no livro, outra coisa é você ir atrás da pessoa que trabalha com aquilo todo dia, que ela vai te dar a real, ela não vai te dar o livro, ela vai te dar a realidade da coisa, né? Foi uma coisa que quando eu conheci a Ju, eu tava super na vibe da hipnose, e eu me lembro que a Juliana é uma pessoa muito sensata, e foi a primeira coisa que a gente foi conversar, porque eu tinha uma visão muito deslumbrada da hipnose. Eu achei, na minha cabeça, era uma coisa muito, era um deslumbramento, era irreal a ideia que eu tinha da hipnose. E aí eu fui atrás da Ju, ia conversando com a Ju, e a Ju me mandou a real, a Ju me explicou exatamente o que era. Fora, para tirar um pouco das expectativas sonho, das expectativas deslumbre, das expectativas pura propaganda que você escuta por aí, que a gente acredita, para trazer a coisa para a realidade, para eu entender o que tá acontecendo. Que não, isso foi uma coisa muito importante para mim. E aí, recentemente, tô indo atrás de outras terapias, né? Recentemente eu tive uma experiência super legal com uma taróloga, que foi uma coisa que eu nunca tinha ido na vida. Então, buscar um pouco dessas terapias holísticas, dessas terapias que o pessoal chama de alternativas, também é um momento de você experienciar a sua espiritualidade de uma maneira diferente, né? Sair um pouquinho daquela caixa quadradinha do 3D, do físico, do tudo, né, preto no branco, para você entrar um pouquinho nesse mundo das terapias holísticas, mas eu sempre falo, não adianta você ir se você não tiver o coração aberto, se você não tiver afim, é a mesma coisa com qualquer, não adianta você ir no médico, no melhor especialista de Harvard, se você não acredita no trabalho dele, não adianta que a terapia não vai pra frente. Se você, antes de entrar na consulta, você já tá discordando de tudo que a pessoa você já entra com aquela resistência, você já entra achando que não adianta. Aí você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você vai gastar o dinheiro tempo da pessoa, as coisas não vão pra frente, vocês não vão conseguir aproveitar, né, Ju? Ah, com certeza, gente, tem que ter cabeça aberta. E ó, nunca vá no hipnoterapeuta com essa, não sei se eu posso ser hipnotizado. Não, você não pode. Se você pensa assim, esquece, tá? Nem vai. Porque a hipnose é literalmente uma meditação guiada, é um estado alterado de consciência, onde a pessoa que vai trabalhar com você só vai te guiar em processos internos. Você fica no controle e fica consciente. Eu gosto sempre de esclarecer isso porque a ideia que a maioria das pessoas tem é errada. Agora, é uma ótima maneira você experienciar a sua espiritualidade com outras pessoas, seja através de terapias, seja através de conversas que te dê insights, trocas positivas com pessoas que estão estudando as mesmas coisas que você, ou até mesmo eventos de grupo, né? Eu não sei se vocês participam de meditações guiadas pela paz mundial, por coisas assim, ou eventos que aconteçam talvez na cidade de vocês, voltado para yoga, para meditação. É uma outra forma de compartilhar isso coletivamente com uma comunidade, porque também a energia coletiva acaba tendo bastante impacto na gente, né? Você consegue, se é um grupo inteiro meditando em prol da paz ou coisa assim, você consegue elevar mais a tua vibração para entrar naquela sintonia. Então, é uma forma também de experienciar, com certeza, a sua espiritualidade. E outra maneira, que seria o que até acho que a gente mencionou aqui indiretamente, também seriam orações. O relacionamento. O que é uma oração? Uma oração é você se comunicar com o universo, rezar para o teu time espiritual, falar com eles. E muitas pessoas perguntam para mim, qual é a melhor oração para isso, qual é a melhor oração para aquilo? Eu já vou dizendo de antemão, a melhor oração é aquela feita com o seu coração. A mais sincera possível, entendeu? Principalmente com essa energia aqui, emanando, tipo, olha, eu tô com uma mega dificuldade, me ajuda a entender isso daqui melhor, como que eu posso trabalhar com isso? Outra coisa, que eu aconselho de coração, nunca peça por resultados específicos, porque sempre parta da premissa que você não sabe o que é melhor para você. Lembra? Condicionamento social. A gente foi condicionado a achar que certas coisas são melhores e nem sempre são. Então, uma boa maneira de você orar seria assim, olha, eu gostaria que essa situação se resolvesse da melhor forma para todos nós envolvidos. E deixa para eles, entendeu? Eu quero que isso aconteça assim, assim, assado, não vai dar muito certo, já vou avisando. Então, rezar sempre pelo melhor, confiar na sabedoria da sua equipe espiritual, de que eles sabem, eles têm um panorama, uma visão muito mais ampla do que a nossa aqui. Então, fazer orações desse estilo. Se isso aqui for bom para mim, me ajuda a fazer isso acontecer. Se isso daqui for pro meu melhor, né, encaminha, ou me traz o que é para ser pro meu melhor. Então, orações sinceras nesse sentido, sem serem condicionadas, deixar
a sabedoria deles ou do teu eu superior te mostrar qual é o melhor caminho para você. E muita gratidão, gente. É a moeda do universo, assim, que nem é o teu time. Você tá trabalhando, é um trabalho de equipe, né? Que você tá trabalhando em conjunto com eles e, obviamente, agradecer é sempre bom. É a maneira que a gente paga eles, é o reconhecimento pelo trabalho que eles fazem. Que é a mesma maneira com a gente aqui, né? A gente gosta de ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Agora, quanto às respostas às orações, mesmo uma falta de resposta, muitas vezes é uma resposta, porque aquilo talvez não seja para ser. E outra, que nem a Lê mencionou agora há pouco, tem muita coisa que na hora você não vai entender, talvez você não está com a maturidade para entender. Lembra no começo do podcast que eu contei a história de 2010, que eu recebi o recado de que eu estava numa missão, para eu não me preocupar, que eu não estava sozinha, havia milhares de pessoas comigo? Pois é, eu só entendi em 2012. Então, assim, acontece que às vezes vem uma informação que não faz muito sentido, mas aquilo fica meio que uma pulguinha atrás da orelha. Em algum momento você descobre. Eu fui descobrir só depois, quando eu descobri sobre a transição planetária, que eu encontrei o material da Dolores. Aliás, o material dela veio confirmar muita coisa que eu estava experienciando em termos de download, em termos de visões, de lembrar de fragmentos da minha jornada e tal. Então, quando eu peguei o material da Dolores, foi uma validação, que é uma maneira que eles vão trabalhar, vocês vão perceber isso também. Toda vez que vocês tiverem uma experiência espiritual que vocês ficam meio que na dúvida, sempre vem uma certa validação, seja alguém contando uma história parecida, seja um livro que descreve exatamente o que você viu, que você fala assim, não tô maluca, ou se eu tô maluca não é sozinha, pelo menos, tem outras pessoas ficando maluca comigo, né? Então, o material da Dolores na minha vida, ele teve esse papel. Ele validou muitas visões que eu tive no decorrer de 2 anos, quando eu estava entendendo quem eu era e o que eu vim fazer aqui. E muito provavelmente, se vocês vão numa busca profunda, fique de olho, porque essas validações sempre vêm, através de outras pessoas ou experiências semelhantes, sabe? Mas enfim, orações é uma ótima maneira de se conectar, de manter esse relacionamento com eles, gratidão, reconhecimento, terapias, comunidade. E você consegue pensar mais alguma maneira, Lê? Tem mais um importante, Ju, que eu sei que você já esqueceu, que você esqueceu de novo. Que são os sonhos. A Ju só esquece, porque a Ju não faz parte dessa turma do sonho. Eu faço parte da turma do sonho, gente. Eu tenho problemas seríssimos para dormir desde muito nova. Eu tenho dificuldade para dormir, tenho problema com som, tenho problema com sonho, e sempre sonhei muito. Mas eu não tenho sonhos normais, eu tenho sonhos, assim, completamente sem pé nem cabeça e sempre carregados de muita ansiedade. Do ponto de tem dia que parece que eu acordo e parece que eu não dormi. Falei, gente, eu tava correndo do urso a noite inteira, coisa desse tipo. E engraçado como eu sempre achei isso uma coisa até ruim, assim, eu sempre falei disso de uma coisa ruim. Eu falei, poxa, todo mundo cresce e para de sonhar, eu aqui velha ainda sonhando, ainda tendo pesadelo, ainda tendo tudo isso. Engraçado que depois que eu passei pelo meu processo de despertar que eu entendo. Na verdade, hoje eu sonho muito menos do que eu sonhava antes. Eu acho que antes disso, talvez o sonho era meio que uma válvula de escape, assim, sabe, a panela de pressão com aquele pino? O sonho era o pino, era saindo um pouquinho da pressão da espiritualidade que estava tendo de mim, que eu não estava trabalhando, né, que é uma coisa que eu não estava trabalhando, não estava tendo contato, não estava estudando, não estava, né, nem olhando para aquele momento, né, é uma coisa que eu simplesmente estava trancada numa caixinha dentro de mim e que eu não estava nem tendo ciência, nem tendo consciência, nem olhando para o momento da espiritualidade na minha vida, nunca tive esse olhar até que aconteceu o meu despertar. Então, na minha cabeça, eu meio que acho que é um pouco disso, assim, desse momento, os sonhos era como se fosse uma válvula de escape para eu expressar um pouquinho dessa espiritualidade e viver um pouco dessa espiritualidade no momento de sonho. E dentro de momentos de sonho, eu já tive sonhos muito estranhos. Eu sei que muita gente aí é capaz de falar, nossa, eu também, eu tive sonhos estranhos, já tive sonhos proféticos, eu tive sonhos que aconteceram na vida real. Eu já tive contato com pessoas que faleceram um sonho mais de uma vez. Que por sinal, eu era muito nova, eu tinha meus 14, 15 anos, eu não soube lidar com aquilo de uma maneira adequada, até hoje é uma coisa que eu morro de remorso, porque veio uma pessoa muito querida, me pediu um favor e eu não tive como lidar com aquela situação, eu não tive como agir, como resolver aquele problema no auge dos meus 14, 15 anos, quem sou eu, né? Não tenho nada, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho condição de resolver, desculpa, eu não consigo te ajudar, né, mas aconteceram sonhos
que às vezes eu acho, Ju, e isso já dei uma estudadinha, parece que acontece também, alguns sonhos que parece que é meio que uma preparação, sabe? Igual quando você vai, sei lá, você tá indo pro exército, tem aquele momento que você tá lá no tiro de guerra, que você tá se preparando, que você tá estudando, que você tá aprendendo. Às vezes parece que o sonho é meio que um tiro de guerra para coisas que vão acontecer, né? Te colocam em situações extremas dentro da fantasia, do imaginário da tua cabeça, mas já no momento te preparando para situações talvez semelhantes, ou situações que você vai precisar usar aquelas habilidades de alguma outra maneira. Então, eu que sempre sonhei muito, eu sempre lembrei dos meus sonhos, agora não tanto mais. Depois que eu despertei, parece que deu uma melhorada. Mas antigamente, que era uma coisa que eu não só sonhava, como eu sonhava sonhos muito vívidos, muito intensos, cheios de adrenalina, cheio de correria, cheio desse tipo de coisa. E estudando, lendo, eu encontrei um pouco dessas informações. Algumas pessoas falando que às vezes esses sonhos são até preparações mesmo, são momentos de treino, né? Que a alma não precisa dormir. Quem precisa dormir é o corpo. Então, enquanto você tá lá dormindo, descansando, recarregando as baterias, a tua alma vai embora, né? Quem é você vai embora, vai limpar a casa, vai resolver, vai conversar com os guias, vai rever o plano, vai treinar habilidades, vai fazer uma pá de coisa aí enquanto você tá dormindo. Na hora que você acorda com a olheira, né? Que sou eu. Acordo igual um panda, que eu não sei, tava lutando a noite inteira, tem noite que eu tô lutando, tem noite que eu tô na guerra, é uma loucura. E eu sinto, hoje eu entendo um pouquinho melhor, assim, obviamente que os egípcios falavam muito, né, que existem 2 tipos de sonho, né, que existe o sonho pro descanso da mente, o sonho divertido, e existe o sonho trabalho, existe o sonho coisa séria. Então, eu realmente acho que existe sim, existe esses 2 tipos de sonho. Obviamente que não acho que o sonho que eu sonhei que tinha um dedão dentro da máquina de costura da minha mãe que assaltava a gente, eu não acho que esse era um sonho profético. Mas os outros, com certeza, tinham sonhos aí que realmente estavam me treinando, alguns sonhos treinamento mesmo, assim, pra me deixar uma pessoa um pouco mais firme, mais segura, coisas que talvez não daria pra fazer aqui nessa realidade física, não necessariamente eles queriam me fazer passar por isso nessa realidade, mas em algum outro plano aí eu passei por uns perrengues bons em sonho. Eu costumava ter isso quando eu era mais nova. Hoje em dia é raro eu sonhar assim, eu caio na cama dura, acordo, sabe, que não lembro de nada. Mas quando eu era mais jovem, eu lembro de treinamento, por exemplo, de ajudar pessoas que desencarnaram a passar por outro plano. Eu lembro de sonhos assim, de estar conscientizando alguém que acabou de morrer, como que ele faz a passagem e tá ajudando nessa conscientização. Mas é o que ela falou, quando o corpo físico dorme, o corpo astral desprende e viaja através das dimensões do tempo e espaço e muitas coisas são possíveis. Então presta atenção nos seus sonhos, porque eles podem ser resultado dessas viagens sim, principalmente se você acordar com aquele impacto maior dentro de você, porque também existe os sonhos do cérebro, que é a organização da memória, né? Então o que a gente acorda e lembra como sonho é um misto dessas viagens com os processos cerebrais. Agora, se o recado é importante, você vai lembrar, você vai geralmente acordar com aquele impacto, sabe? Principalmente se vocês sonharem também com pessoas que faleceram. O recado que elas estão dando para vocês, eu já ouvi tanta história de vocês, assim, já tive experiência também com pessoas que faleceram de eu sonhar e receber um recado, ou ver como que elas estavam, sabe? E é impressionante, gente, geralmente os recados, eles batem. E sonhos proféticos, premonitórios, aprendizado, ou seja, pode ser assim, você pode ter uma gama de experiências aí, para quem se interessa e tem facilidade com isso, pesquisa sobre projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo e busque desenvolver, se é um talento natural teu, porque realmente é fantástico, é uma questão que se você consegue dominar, você não tem limites, entende? Você pode ter as experiências mais fantásticas possíveis dentro da espiritualidade. Agora, não tão fantástico assim que nem a projeção astral. Uma outra maneira que é comum, uma outra experiência que as pessoas buscam na espiritualidade são os psicodélicos, as consagrações xamânicas, que aqui no Brasil até a ayahuasca é legalizada para os centros religiosos aí poderem ministrar essas consagrações. E realmente assim, eu já fiz, como eu comentei, eu fui para o Peru, então eu fiz a ayahuasca, fiz o São Pedro lá, eu já trabalhei com cogumelos, e são
experiências muito marcantes, mas ressalva, primeiro, não estou fazendo apologia às drogas, e segundo, não é para todo mundo. Quem tem uma mente muito negativa, com pânico, psicose, neurose, sabe, e tem crenças limitantes, julga demais esse tipo de coisa, ou tem até uma certa possibilidade genética de esquizofrenia, fica longe, não é para você. Agora, para as outras pessoas que sentem um chamado para ter esse tipo de experiência, elas são muito reais e geralmente elas trabalham da mesma maneira com pessoas diferentes. Elas fazem você encarar suas dores emocionais, te ajudam a ficar mais consciente da bagagem que você está carregando, do que está te limitando, das suas crenças, das suas dificuldades, te ajudam a colocar luz dentro daquilo. A sensação que me dá muitas vezes quando eu fazia consagrações é que a primeira barreira que você bate é essa nuvem que a gente carrega, é mental e emocional. Você sente aquilo, você vê a intensidade daquilo, né? Porque muitas vezes a gente ignora, coloca poeira embaixo do tapete, e quando você faz uma consagração dessa, aquilo vem e te mostra a intensidade do que aquilo representa na sua vida. Mas aí, conforme você vai entendendo como que você pode trabalhar com aquilo, qual o significado daquilo, e vai evoluindo, entendendo melhor, você chega num outro nível de consciência que é muito mais leve, muito mais claro, onde você olha para essas coisas e fala assim, nossa, isso tudo que eu acho que importa tanto, não importa tanto, tem coisas mais importantes. Geralmente, essas cerimônias, para mim, resultavam muito nisso depois, sabe? De enfrentar os meus demônios, de enfrentar os meus medos, enfrentar as minhas dificuldades e conseguir jogar luz em cima disso tudo para ter uma certa transformação que permaneceu muitas vezes comigo pós-sessão. Aliás, todas as transformações que eu tive desse jeito ficaram comigo e estão comigo até hoje. E independente da sessão ter sido em 2015, 2016, que foi quando eu fui para o Peru fazer essas experiências pela primeira vez. Então, é uma coisa que, para quem tem um chamado e para quem sente que realmente há um caminho, é uma ferramenta também para você vivenciar a espiritualidade, a sua conexão espiritual de uma forma bem concreta. E nesse sentido, eu sei que a Lê não tem muita experiência nisso, mas eu sei que ela lê e estuda bastante e ela pode falar do que ela encontrou dos estudos dela. Posso mesmo, Ju. Eu acho que isso tudo que você falou é super importante. A coisa que eu mais ando batendo na tecla, principalmente dentro da medicina, é a gente perder um pouquinho de alguns preconceitos causados por mais questões baseadas em moralidade, em religião, do que realmente no próprio dano da droga em si, né? Eu acho que droga é um nome que existe uma conotação negativa, mas se você for parar para pensar, qualquer medicamento que você toma, desde uma dipirona, é tudo uma droga. Né, o álcool é uma droga, a cerveja é uma droga, o cigarro é uma droga. Existem drogas melhores e piores, e eu ando ficando muito confortável em conversar sobre psicodélicos hoje em dia, baseado nas novas informações que a gente tem na ciência. Então, por mais que o que a Ju falou, eu não tenho muita experiência prática, eu nunca consagrei o ayahuasca, é uma coisa que eu levo muito a sério, não é brincadeira. É o que a Ju falou, não é para todo mundo, não é oba-oba, não é brincadeira, não é um grau, não dá um barato legal, não é, sabe, não é essa a conversa. Porque é uma droga que te coloca numa jornada espiritual muito densa, agressiva quase algumas vezes, que não vai respeitar os seus limites, entendeu? Ela vai te dar a lição, quer você queira, quer não, ninguém mandou tomar. Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, é isso, que é uma coisa muito séria. E a segunda coisa que a gente tem que entender é que hoje em dia, o que você tem dentro da ciência, da medicina, os tratamentos que estão sendo feitos com o uso dessas drogas, com o peyote, né, a psilocibina mesmo, a ayahuasca, que é o DMT, né, o DMT sintético, tudo isso que tem sido feito hoje em dia dentro da parte da medicina, a gente está tendo efeitos incríveis, né, de cura de saúde mental, porque saúde mental hoje em dia parece que é uma coisa que a gente só enxuga gelo, a gente não está conseguindo curar muito bem. E com essas novas terapias que estão surgindo agora, principalmente nos Estados Unidos e agora no Brasil também, a gente está vendo resultados incríveis dentro de um ambiente obviamente controlado, né? O setting é muito importante, a sua intenção, o ambiente que você tá, como é que tá a tua cabeça, como é que você foi preparado, quem tá ali junto com você, em que ambiente que você tá fazendo, e qual o contexto que você tá fazendo, tudo isso é importante. Então,
Eu acho que baseado em tudo isso que eu falei, dentro de todos esses comemorativos, você chegou num lugar onde você está sendo bem assistido, você já parou para pensar tudo, e você tem questões importantes dentro de você, da sua espiritualidade que você precisa trabalhar, os resultados são fantásticos, fantásticos. E aqui, eu deixo aqui a recomendação, tem 2 documentários da Netflix que são interessantes, que eu acho que vale a pena. Um chama Fungos Fantásticos, né, que conta um pouquinho da história da psilocibina, né, do tratamento da psilocibina dentro de alguns casos específicos, como pessoas com estresse pós-traumático, ou pessoas que estão no fim da vida, que estão nos cuidados paliativos, que estão naquele momento de encarar a morte, né, e lidar com a morte de uma maneira um pouco muito mais confortável, mais agradável, mais bonita. É um documentário lindo, é assim, de chorar. Tá, assiste quando você estiver preparada psicologicamente, porque é tipo This Is Us. Não dá pra você assistir no momento que você não tá bem. Você tem que estar preparada psicologicamente para aquilo. E o outro, se não me engano, é Como Alterar a Sua Mente. Eu acho que é o título em português, Como Mudar a Sua Mente. Que é o título em português, que é de um jornalista chamado Michael Pollan. São 4 episódios, cada episódio ele fala de uma substância específica e ele fez um estudo investigativo dentro do jornalismo sobre todas essas substâncias. Então ele traz pessoas conceituadas para falar sobre isso, ele explica, porque eu acho que muito do preconceito que existe hoje em dia, tudo dessa carga negativa que vem quando você está falando de psicodélicos, vem lá dos anos 70, 80, né, a gente já evoluiu a conversa, estamos em 2024, já evoluímos a conversa, a ciência já chegou, já alcançou a conversa de uma maneira diferente, e do mesmo jeito que a gente usa, por exemplo, os opiáceos, que podem ser tratados como droga ou podem ser tratados como remédio, a gente vai chegar num ponto com essas substâncias, onde existem maneiras de ser abusada, mas a gente está indo para um caminho onde a gente vai usar isso como um tratamento para curar as pessoas, tirar as pessoas da fossa, tirar as pessoas de situações de estresse pós-traumático que não conseguem sair de casa, ou de depressão grave, ou de uso e abuso de substâncias ilícitas que não conseguem quebrar aquele vício. Então, sem preconceitos, gente, vamos estudar. A verdade é essa. Eu acho que esse é o final das nossas experiências espirituais. Talvez tenham outras aqui, eu imagino que tenham muitas outras que a gente não comentou aqui nesse episódio. Acho que se vocês quiserem nos comentários colocar pra gente algumas coisas que a gente esqueceu, que vocês acham legal, também é sempre importante, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir aí as principais, as mais famosas, né, Ju? E é isso. E depois vocês contam pra gente o que vocês gostam, como é que vocês experienciam a espiritualidade de vocês. Gente, como eu falei no começo do podcast, eu vou bater nessa tecla, né, é um dos recados que eu vou repetir muito, vocês vão ouvir muito. Estabeleçam um relacionamento com a espiritualidade. Encontre o guru dentro de você. Para de buscar fora o que tá dentro, porque literalmente é o que eu vejo mais as pessoas fazerem, é buscar fora, as respostas fora para as coisas que estão dentro delas. Então precisa aprender a acessar esse guru aí, a ter esse relacionamento com essa parte maior sua, mais elevada, mais sábia, com a sabedoria divina que já existe dentro de você. E para desenvolver isso é como qualquer outro relacionamento. Quando você conhece alguém que você começa a namorar, não é assim? No começo você vai se familiarizando, né? Vai conhecendo, vai conversando, vai interagindo, precisa ter tempo, disponibilizar tempo para você fazer práticas, ter essa interação, mas o ideal, assim, literalmente, ter uma interação, uma rotina semanal que te permita esse tipo de interação, de engajamento com a espiritualidade, seja através de terapias holísticas, seja através da meditação, consagrações, orações, tudo que a gente comentou aqui hoje, sonhos, treinos. Às vezes, tem muitas pessoas que recebem respostas em sonhos. Se você está com muita dificuldade de acessar uma resposta, você colocar a intenção, por favor, clareia isso, eu quero saber, mas com aquele desejo mesmo, porque muito do que eu percebi nessas experiências é que o que move é o desejo, é a mente. Quando a mente ela começa a questionar, a mente consciente, quando ela começa a buscar, é como se o inconsciente começasse a cozinhar uma refeição para entregar para sua consciência. Então é um processo, muitas vezes a resposta não aparece ali na hora, mas se você vai questionando várias vezes, eventualmente, quando você menos espera, aquilo bate,
entende? E a hora que bater você vai saber, era isso, até que enfim recebi. Então tem esse processo também, sabe? De você se conhecer e aprender a trabalhar com essas duas partes da sua própria consciência. A mente consciente, a mente macaco, que eu sempre chamo aqui, e o seu inconsciente. As respostas estão todas lá por você. Você só precisa aprender a acessar. E muito desse relacionamento, dessas práticas, é o que vai te ensinar a fazer. Mas é isso, por hoje é só o conteúdo. Se faltou alguma coisa, deixa a gente saber aí nos comentários. Quem sabe vira um segundo vídeo sobre esse assunto, a gente dá continuidade aqui. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Ale? Não, eu acho que é só. Eu gostei bastante desse episódio, foi bem legal. Eu gosto dessas experiências. Eu gosto quando as coisas que a gente conversa, que a maioria são do mundo das ideias, né? No mundo muito, muito abstrato, muito dentro da cabeça. Eu gosto quando a gente traz para o mundo real e a gente fala sobre coisas reais, concretas, que você pode experienciar tudo isso que a gente está falando. Porque senão fica muito bonito, filosófico, lindo. Se você não coloca na prática, se você não vive isso todo dia, o que a Ju sempre fala, se você não vive isso, é igual aprender um idioma. Se você não usa, se você não aplica, você vai esquecer. Você pode fazer 10 anos de escola de inglês. Quantas pessoas que eu não conheço que fizeram escola de inglês a vida inteira, para de usar, você perde. Não é igual andar de bicicleta, né? Tanto as línguas quanto a espiritualidade são coisas que você vai praticar. E se você vai para pensar dentro até num contexto de religião é falado isso, né? Você tem que ir, você tem que fazer as suas orações, você tem que fazer parte, né? Dentro da espiritualidade mais ampla, que é o que a gente está falando, essa regra permanece. Não é porque você não está indo na igreja que você não tem que exercer a sua espiritualidade todos os dias. O seu corpo pede isso, a sua alma pede isso, faz falta. Faz falta para mim como faz falta respirar, tomar água e comer, né? Eu acho que eu cheguei num ponto, por exemplo, hoje fazia tempo que eu não meditava, já tava entrando em desespero. Eu falei, não, preciso dar uma meditadinha 5 minutos hoje, me conectar de novo, me centrar, enraizar, fazer um ground que eu tô precisando, né? Ter um momento ali de meditação para eu viver esse momento de espiritualidade, para me ajudar a dar uma centrada, que parece que tudo, o resto da semana, as coisas tudo entram nos eixos um pouquinho mais, de uma maneira mais simples. Eu acho que é a diferença de você estar numa corda bamba e de você estar numa corda bamba olhando que tem a rede lá embaixo. É assim que eu sinto quando eu tô sempre em contato com a minha espiritualidade, eu sinto um pouquinho mais de segurança. Eu ainda tô passando todos os perrengues que eu tô passando na corda bamba, eu ainda tenho que ficar esperta, eu ainda tenho que me controlar, ainda tenho que manter o meu equilíbrio, mas eu sei que a minha rede tá ali embaixo e que tá tudo bem. Não vem o fogo da ansiedade, do medo, do desespero, da sobrevivência, não vem, né? Essa angústia não vem. Eu fico um pouquinho mais centrada, um pouquinho mais calma, eu me sinto amparada. Eu acho que se tem alguma coisa pra gente pode terminar aqui nesse episódio, pratica a sua espiritualidade que vai ajudar na ansiedade. Se você é que nem eu, que você tá ansiosa, vai que ajuda, eu juro que ajuda, tá? E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada, Ju, por esse episódio maravilhoso, essa minha terapia semanal, e até semana que vem. Gente, meditação vira o seu templo, literalmente, quanto mais você engaja com a espiritualidade, meditar é o seu templo, é literalmente... Fecha os olhos, se volta para dentro de si, se conecta, desconecta do que está ao seu redor e literalmente é a tua conexão com a sua fonte da existência, com tudo, com a tua energia, com tudo. É maravilhoso fazer isso, eu espero de coração que vocês consigam criar esse hábito e o dia que vocês criarem, vocês vão sentir falta, que nem a Lê falou. Precisa, sabe, dar aquela sentada, centrada, para você conseguir ver as coisas com mais clareza. Mas é isso, eu agradeço a Lê por co-criar esses episódios maravilhosos comigo, eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, as mensagens, o carinho que a gente recebe de vocês. Beijo, beijo para todo mundo e até semana que vem.